Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo para vocês sobre as certificações EASM e IPCS, né? E o intuito aqui desse vídeo é ajudar aí as pessoas que estão procurando fazer essa certificação, ter muita dúvida. Eu vira e mexe, eu recebo aqui de alguns amigos que sabem que eu tenho algumas dessas certificações, algumas dúvidas, e eu falei, eu dei uma olhada no YouTube, não vi muitos vídeos em português, pelo menos, né, falando sobre essa certificação. Resolvi aqui preparar um material para abordar com vocês, tá bom? Então, eu fiz uma pequena agenda, pessoal, só para guiar aqui durante a apresentação, né? Vou falar um pouquinho sobre ESCM, a IPICS, quais são as certificações disponíveis, o que é uma certificação profissional, como se preparar aí e se vale a pena, né, realizar essa certificação, tá legal? Antes de mais nada, meu nome é Éder, né? Sou um profissional aí da área de supply chain, atuando aí, já atuei e atuo, né, em empresas nacionais e multinacionais aí com bastante experiência aí nos processos de supply chain, né? Me graduei em administração de empresas, fiz licenciatura em matemática, num programa especial de formação pedagógica, tenho especialização em logística na cadeia de suprimento. Atualmente faço mestrado aí no programa de engenharia de produção e manufatura, aqui na Unicamp, né? E minha linha de pesquisa em avaliação de desempenho na cadeia de suprimentos, especificamente no setor farmacêutico, que é a minha que é a área onde eu estou atuando aí nos últimos anos da minha vida profissional, tá? E ademais eu possuo as três principais certificações aí, a CPAM, CSCP e CLTD aí, ambas oferecidas aí pela EIP, as principais, tá bom? Então esse é um pequeno overview aí de quem os fala. Vou falar um pouquinho sobre a ESM, né, pessoal? Ela foi constituída aí em 2019, né? Ela é fundada aí foi fundada, né, nos mesmos fundamentos e princípios que direcionaram a EIPS há mais de 60 anos. Então, Association for Supply Chain Management, né? Na minha perspectiva, na minha avaliação, melhor dizendo, acho que foi interessante porque a EPS estava muito restrito, né? Somente ali a EPS, a ESM foi uma forma deles criarem uma associação. Então, dentro da associação, vocês têm a certificação EPS e hoje você tem lá, por exemplo, também dentro da associação as certificações do Demand Driven Institute, né? Que é um outro instituto aí que tem também é, ganhado bastante atenção aí nos últimos anos, né? Então, ainda, né, a gente fala muito da EIPS, né, que as certificações EIPS ainda permanecem, né, o nome como certificação EIPS, mas hoje basicamente a ISM aí, que é a associação que tá no chapéu maior, né? A EIPS está abaixo aí faz parte, né, integrado a ISM, tá? As certificações, nós temos a CPIM, a CSCP, a CLTD, também um pouco menos conhecida aqui, a SCORE, né? Que é uma certificação menos conhecida aqui no Brasil, uma discussão muito grande aí sobre o modelo SCORE, mas eu estudo bastante aqui o modelo SCORE devido à minha tese, né, de mestrado, então fiz uma boa avaliação aqui desse modelo. Mas as três principais certificações hoje, tem outras também que a IPS está lançando mais recentemente, mas as três principais certificações aí é a CPAM, CSCP e CLTD. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre cada uma, né? Qual que é a diferença de uma para outra e qual que você deveria escolher, ou pelo menos levar em consideração aí na escolha da sua certificação, né? Então, só para falar rapidamente aqui, CPIM Certified in Plan and Inventory Management, né? A CSP Certified Supply Chain Professional e a CLTD Certified in Logistics, Transportation and Distribution. A CPIM mudou recentemente, né? Antes era Certified in Production, aí que fez essa mudança. Nem me recordo se foi esse ano, se foi ano passado, para Plane, né? Foi um pouquinho mais sentido, né? De planejamento, né? E acho que é a mudança. Falando dessas três certificações, né, pessoal, o que a IPIX aí sugere? Peguei essa figura emprestada aqui para falar um pouquinho do meu amigo Paulo, né, que ele fez essa tradução aqui da figura da APIX, né? Você tem a CPAM, a APIX considera que a CPAM é aquela certificação voltada para o four wall, né, dentro das quatro paredes aí da fábrica.
Em outras palavras, né? Vamos imaginar aquela pessoa que está trabalhando no planejamento e controle de produção ou é responsável pelo planejamento e controle de produção. Então, o conteúdo aqui é muito voltado para o MRP, para sequenciamento de produção, MPS, né? O plano mestre de produção. Então, você tem um nível de detalhamento muito grande aqui dentro da CPIM. Então, como eu comentei, aquela pessoa ali que está gerando, tomando conta das operações ali dentro da fábrica, né? De fazer o planejamento de mestre de produção, fazer as compras de matéria-prima, depois fazer o sequenciamento de produção. Você tem a CLTD, que é voltada para os profissionais mais da área de logística, né? Aí tanto logística inbound, outbound, ou a logística também de planta, mas é um conteúdo aqui abordado nessa certificação relacionado a isso, né? Os processos de distribuição, por exemplo, você trata muito aqui como localizar um centro de distribuição. Aqui está dentro do conteúdo abordado na CLTD. Aborda muito aqui os diferentes tipos de modais de transporte, as características de cada um, os custos de cada um. Então, é um conteúdo aqui dentro da CLTD voltado para a área de logística mesmo, como nós conhecemos aqui no Brasil. Aí eu falo tanto de logística a inbound, né, quanto a logística outbound de distribuição. E você tem a CSCP, né, que é a Certified Supply Chain Professional, que a EPS trata aí como uma cadeia estendida, então você tem um conhecimento aí, um conteúdo mais amplo, né? Então aqui você entra muito conteúdo relacionado, por exemplo, à gestão de risco, a parcerias na cadeia de suprimentos, né, como estruturar o PMI, por exemplo, né, um tipo de planejamento de estoque, que é abordado em mais detalhes aqui dentro do CSCP. E traz, por exemplo, questões, por exemplo, de responsabilidade socioambiental na cadeia de suprimentos. Então, tem um conteúdo mais, não vou dizer estratégico, né? Porque você também aborda nos outros, mas mais geral, né? E aí vem a grande pergunta, né? Quando você entra nessa certificação, pessoal, não é o meu objetivo aqui, talvez até eu faça um vídeo futuro para falar das diferenças de cada uma. Existe uma intersecção, né? Se a gente fizesse aqui aquele diagrama de Venn, né? O famoso diagrama de Venn, vocês poderiam observar que a gente poderia colocar alguns conteúdos que são comuns a essas três certificações, né? Se você pegar o material delas, tem uma coisa que é comum. A grande diferença é que cada uma se aprofunda, né? Vou tentar exemplificar aqui pela CPAM e pela CSCP, que geralmente é onde as pessoas aqui têm mais dúvida. Principalmente, não deveria ser por causa disso, mas porque na CPAM são duas provas e na CSCP é uma prova. Aí a pessoa fala, vou fazer a CSCP porque é mais abrangente, é uma prova só, é mais fácil, sempre naquele caminho do mais fácil, né? Mas eu acho que o que você tem que olhar na hora de escolher as duas certificações é a cadeira que você está, o seu momento profissional, a cadeira que você está sentado nesse momento, ou que você quer futuramente, né? E olhar, porque quando você olha a CPIM, se você, por exemplo, é um gestor de uma área de planejamento e controle de produção, é melhor você ficar fazer a CPIM nesse momento, né? E você não, obviamente que você tem interesse em crescer na sua carreira, mas isso vai demorar um tempo, de repente, né? Que você faz a CPIM. Por quê? Porque aqui você vai ter um aprofundamento maior, né? Você vai entrar no nível de detalhe muito maior do que você tem aqui na CSCP. Por exemplo, na CSCP, você é abordado lá o MRP, mas é abordado de uma maneira muito mais sucinta do que quando você estuda dentro da CPIM, que aí você realmente aborda, faz uma rodada de MRP, simula, estuda o que é Planned Orders, o que é Firmed Orders, coisas do tipo, né? Então você faz um aprofundamento muito maior. Aqui você tem um overview, aqui você, por exemplo, vai ter um detalhamento mais profundo, né? Não vou nem comparar com a série TD, porque eu acho que deve ter ficado claro para vocês. Tem uma diferença aqui grande, é um conteúdo mais voltado para as atividades de logística. Mas aqui, geralmente, as pessoas acabam sempre, vou fazer a CSCP porque é mais fácil. Eu, particularmente, né, eu tenho as três, eu fiz a CPIM primeiro, depois eu fiz a CSCP e, por último, aqui eu fiz a CLTD, né? Então, tem bastante conteúdo, bastante coisa interessante, como eu comentei, né, o foco aqui é falar dessas diferenças de conteúdo, né, para vocês entre um e outro. Aqui tá até production, né, mas como eu comentei, é plane, né, não é mais production. Então, acho que vale a pena aí você analisar a cadeira que você está sentando,
né, ou que você está sentado, melhor dizendo, né, nesse momento, as suas perspectivas e escolher. Eu não julgo que seja inteligente você fazer uma decisão baseada se é uma prova ou se é duas provas, é mais fácil. Ou aqui eu vou ver um conteúdo mais abrangente. Não tem nada disso. Aqui cada um você vai se aprofundar melhor dentro dos temas. Óbvio, né? Se você, por exemplo, hoje é um diretor, né, de uma área de supply chain, não tenho dúvida que você deveria fazer o CSCP, né? Você não está mais ali naquelas atividades, né, de micro atividades do dia a dia, né? Então você está ali olhando uma coisa do ponto de vista mais estratégico, né? Se você, por exemplo, até sabe, né, pode acontecer isso, o que é um MRP, como funciona, mas você não precisa mais saber no detalhe. Agora, se você é um analista, um coordenador, um gerente, eu acho que, por exemplo, e especificamente da área de PCP, né? Aí você teria que fazer o CPAM. Ah, um outro ponto, por exemplo, se você trabalhar na área de Customer Service, né? É uma outra área hoje dentro da gestão da supply chain, né? Talvez aí seja melhor o CSCP, se você não tiver interesse, né, em entender as atividades aí de fábrica, né? Aí talvez seja melhor, porque essa área de Customer é abordada um pouco em mais profundidade aqui no CSCP do que no CPAM. Então observe isso, né? Observe isso, né? Onde que você está e o que faz mais sentido, né? Só não acho que é inteligente você tomar decisão baseada em uma prova ou duas provas, porque se você está fazendo certificação só para ter o nome, pessoal, aí é outros 500, né? Eu acho que aí não, não vale nada, né? Ah, só porque eu sou certificado. Imagina aí que você esteja fazendo certificação para realmente aumentar o seu conhecimento profissional, ter um conhecimento maior da área, se tornar um profissional mais bem preparado. Então, olha muito isso, né? E, bom, quem sabe eu faço um vídeo aí falando dessas diferenças de conteúdo entre uma e outra, tá bom? Legal. Aí, pessoal, uma coisa que é bem interessante aqui, o que é uma certificação profissional? Ela tem um propósito muito diferente do que uma educação, né? Por quê? Porque até isso é importante, porque muita gente fala, a certificação da EPIS é muito decoreba. Não é decoreba, pessoal. Certificação não é decoreba, né? A certificação ela tem o objetivo de determinar se um candidato tem, né, ou atende um conjunto nem de requisitos em relação a determinado corpo de conhecimento, né, o famoso Body of Knowledge, né, que eu acho que aqui que é a grande riqueza da certificação da APES. O Body of Knowledge da certificação da APES ele é muito rico, ele consegue condensar ali coisas muito interessantes, né, de várias. Se você pega as referências bibliográficas, né, dos livros das certificações, dá várias páginas ali só de referência bibliográfica, porque a EPS condensa tudo isso, né, dentro do material didático dela, né, que ela usa para certificação. Então, a certificação ela avalia, né, ela avalia se o indivíduo tem conhecimento ou capacidade de aplicar esse conhecimento para situações específicas. Olha só esse exemplo aqui, né? Tem uma pergunta, né? Qual ferramenta pode ser usada para notar onde uma push operation, né, uma operação empurrada numa malha logística dá espaço aí para uma operação puxada, pull operations. E aí você tem aqui as perguntas. Primeiro ponto, pessoal, você sabe o que é um push operations ou uma operação push operation ou uma operação pull operation? Já seria o primeiro ponto aqui nessa questão. Se você já sabe, ok. E se você não sabe, você estudaria sobre esse tema. E se você já sabe, muitas vezes você sabe o que é, porque na prática você viu, tinha um Kanban lá dentro da minha fábrica lá, que a hora que tirava o cartão, aí a operação anterior abastecia a operação seguinte. Você vai olhar isso numa perspectiva muito mais conceitual. Daí a riqueza. Então, se você não sabe o que é um push operation ou pull operation, você vai aprender isso durante a sua certificação. Aí vamos para a resposta, né? Dashboard, Balance Scorecard, Value Street Map, House of Lean. Você sabe o que é um Value Stream Map? Se você não sabe, né, vai ficar difícil para você responder. Então você também teria que entender esses conceitos e veja como uma pergunta aplicada. Qual ferramenta que você poderia utilizar? A pergunta te diz aqui nesse exemplo. O Value Stream Map seria a resposta correta, né? Quem não sabe, o Value Stream Map
é uma ferramenta muito utilizada aí nos processos de Lean, né? Que você faz o mapeamento do fluxo de valor, né? Quem conhece aí sabe onde tem operações que agregam, onde tem operações que não agregam, mas você desenha ali o fluxo de valor daquela operação. E aí você consegue identificar, né, onde que poderia ser ali, né, o ponto de operação puxada para empurrada ou de empurrada para puxada e por aí vai. Então veja que você precisaria ter esse conhecimento. Novamente, daí a riqueza da certificação da APES. Você começa a ter esse conhecimento seu conceitual muito rico. Você se torna você entra, né, melhor dizendo, no outro patamar aí de conhecimento, tá bom? Tô dando uma olhadinha no tempo aqui para não estourar muito, né, para não fazer um vídeo muito longo. E como se preparar, pessoal? Cada um tem seu modo. Eu fiz algumas certificações eu fiz o curso preparatório, então eu dou uma sugestão aqui, faço o curso preparatório. Aí minha sugestão aqui é pela EPCS, né, que é do meu amigo lá, o Paulo, né? Então entre no site dele aí, vai ter bastante informação, tem muita coisa lá também para você ainda se aprofundar ainda mais tirar mais dúvidas. Depois entre até em contato lá pelo site dele, né? Uma empresa que já está há bastante tempo no mercado, né? E o Paulo é um profissional muito sério. Você, quando faz a sua preparação, você ganha acesso também ao Learning System, né? Que é o material que a Apex te fornece durante a certificação. Então, você tem o seu estudo e preparação individual através do Learning System, né? Ela é uma ferramenta muito completa, tem pre-test, case studies, flashcards, quiz de todas as sessões abordadas nos materiais, tem um simulado que você faz antes da prova, e aqui é uma anotação minha, né? Considerar 50 horas de estudos individuais, né? Uma média de 3 horas e meia semanal, sem considerar o curso preparatório, que depois você pode entrar lá no site da EPCS e ver quanto tempo é de curso, mas dá quase 50 horas de cursos preparatórios, né? É puxado, pessoal, não tem jeito, né? Você precisa realmente se esforçar, se você está com esse planejamento de ter essa certificação, de estudar mesmo, né? Mas eu acho que vale muito a pena já falar isso. E depois que você tem a sua preparação, faz o curso, estuda através do Learning System, você agenda seu exame e consegue sua certificação. A CPAM são 2 provas, CSCP uma prova, CLTD uma prova, né? A EPICS tem uma forma de escala lá, né? Porque nem todas as questões no teste, né, tem a mesma prova, então hoje você tem, acho que tem ainda, né, devido à pandemia aí, a opção de fazer em casa a prova, mas se você prefere, você pode ir em alguns centros autorizados aqui no Brasil, ele tem a escala, né? Então se você tira de 200 a 299, você foi reprovado, precisa refazer o teste. 300, 350 você foi aprovado, 320 and greater, e maior, né? Você aí é considerado no nível de fellow, né? Então, prova é prova, né? Como eu sempre brinco, né? Dá sempre aquela angústia, mas se você realmente fez uma boa preparação, estudou, não tem problema, não só para certificação, qualquer outro tipo de coisa. Se você estudou, você vai conseguir tirar uma boa nota aí na prova. Novamente, é uma certificação pesada e que, para finalizar aqui o nosso vídeo aqui, vale muito a pena, né? Eu coloquei essa figura aqui, né, que a Ips coloca lá, né? Aumente seu salário até aproximadamente 27%, né? Mas eu vou falar de alguns pontos aqui que, na minha perspectiva, é interessante. Você tem um reconhecimento internacional, né? Elas são reconhecidas globalmente, acho que é um ponto muito interessante, né? Para quem aí também procura uma carreira. Então, é um reconhecimento global, né? A IPS coloca todo mundo na mesma linguagem, né? Então, quando se discute lá, como nós vimos, push operations ou pull operations, né? Você vai estar, qualquer profissional que fazer vai estar com o mesmo conhecimento. Então, você tem esse reconhecimento global, né? Você tem um aumento de empregabilidade, isso é fato, muitas pessoas relatam isso, né? Muitas empresas aí, provavelmente até se você está vendo esse vídeo, está procurando a certificação, é porque observou que em algum processo ou na sua empresa tem gente que é certificada, aqui principalmente empresas americanas, né? Empresas europeias, principalmente as francesas também, valorizam bastante a certificação. É uma formação de qualidade, né, e completa, ela vai te inserir num contexto muito maior na gestão complexas e modernas cadeias de suprimento, vídeo que nós acabamos
de falar, né? E eu considero um diferencial competitivo muito mais significativo do que a maioria dos cursos de MBA disponíveis no Brasil, pessoal. Tem muita gente que está se preparando, faço a certificação, eu faço uma pós. A depender da pós, a depender também do seu tipo de conhecimento, se for específico para a área de supply chain, a certificação vai fazer um diferencial muito maior. Que muitos, né? Que a maioria, pessoal, não todos. É uma decisão muito pessoal. Eu estou expressando aqui a minha opinião pessoal, a depender de muitos MBAs que a gente vê aí no mercado, né? Então, acho que vai ser muito mais significativo a certificação, tá? Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço aí pela atenção de vocês. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma. E nos vemos em breve aí.